E aí, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa análise, onde a gente vai mergulhar de cabeça na dinâmica da sala de aula moderna. Hoje, o nosso grande objetivo é desatar aqueles nós, sabe? Aqueles pontos de atrito super comuns entre estudantes com altas habilidades e os educadores. Isso acontece muito quando o assunto é o ritmo da aula ou as escolhas de metodologia. Então, se a gente tem aqui lideranças e estudantes, aquela galera que capta tudo voando e às vezes sente até uma certa frustração com o andamento das coisas, olha, esse material foi feito sob medida para a gente entender o que rola nos bastidores. Então, bora dar uma olhada rápida no nosso roteiro de hoje. A gente vai passar por 5 pontos centrais: os desafios das metodologias ativas, a questão do ritmo, didática e autonomia, o papel do aluno líder e, por fim, qual é o canal correto para falar sobre tudo isso. Começando pela seção 1, os desafios das metodologias ativas e essa mudança gigantesca na sala de aula. É super importante a gente encarar aquela fricção inicial não como um erro do sistema, mas sim como um subproduto totalmente natural, esperado mesmo, dessa transição do ensino tradicionalão para uma abordagem bem mais moderna. Pensa no seguinte, as metodologias ativas exigem uma verdadeira mudança de paradigma. A ideia central aqui é sair daquela postura de escuta passiva, onde o professor só fala e a gente só anota, e pular de cabeça para o engajamento ativo. A literatura mostra bem que essa exigência por uma postura mais autônoma e proativa gera sim um desconforto no começo. É o cérebro saindo da zona de conforto. Portanto, se o processo parece meio estranho no início, respira fundo, porque é sinal de que o caminho está certíssimo. E a verdade é que o contexto educacional de hoje não quer mais formar meros gravadores de informação. A gente precisa formar cidadãos críticos, pessoas que pensem por conta própria. É exatamente por isso que essas estruturas investigativas são tão vitais para os desafios que a gente enfrenta hoje em dia, deixando aquelas aulas puramente expositivas lá no passado. Seguindo para a nossa seção 2, a questão do ritmo. Afinal, por que não avançar mais rápido? Esse é, sem sombra de dúvidas, o principal foco de questionamento para quem pega a matéria no ar. Isso nos leva direto para aquela pergunta que não quer calar. Poxa, por que o professor não avança logo na matéria se o assunto está tão fácil? A gente precisa validar essa dúvida porque ela é muito real. Mas acontece que aquilo que parece absurdamente fácil para quem tem altas habilidades é, na verdade, só a pontinha do iceberg. Faz parte de um ecossistema muito maior e super complexo que o educador precisa reger lá na frente. O grande X da questão aqui é o princípio da equidade, algo que a literatura pedagógica bate muito na tecla. O ensino homogêneo, aquele que tenta impor um ritmo acelerado para todo mundo igual, simplesmente ignora as necessidades de quem precisa de um pouquinho mais de tempo para digerir a informação. A missão da docência é justamente equilibrar essas diferentes velocidades da turma. O objetivo central, no fim das contas, é garantir que o avanço seja coletivo. Ninguém, absolutamente ninguém, pode ficar para trás. Tem uma coisa chamada trabalho invisível do professor que a gente quase nunca percebe. Segurar o ritmo da aula não é uma tentativa de limitar quem já entendeu tudo, de jeito nenhum. É, na verdade, aquele tempo de ouro que o professor usa para observar a sala, diversificar as atividades e criar adaptações ali na hora. É um verdadeiro malabarismo para gerenciar ritmos e integrar tecnologia, tudo isso para garantir a inclusão holística de cada um dos estudantes ali presentes. Entrando agora na nossa seção 3, didática e autonomia. O que fazer quando o estilo da aula simplesmente não encaixa? Bom, essa é outra dor super comum que a gente ouve por aí. Sinto que a didática do professor não rola para mim. E agora? Para entender isso, a gente precisa lembrar que nenhuma didática no mundo é desenhada para um perfil só. Ela é planejada e estruturada de um jeito amplo, justamente para tentar abraçar a pluralidade gigante de perfis e estilos cognitivos que existem dentro de uma mesma turma. E o pulo do gato está nessa transição de expectativas. Pensa comigo. A expectativa tradicional joga todo o peso nas costas do professor, como se ele tivesse que dar um show enquanto a turma fica lá, passiva, só recebendo. Já a autonomia ativa inverte esse jogo completamente. Ela exige que a gente tome as rédeas da situação, exige responsabilidade pela própria rota de aprendizado e um esforço ativo para buscar as conexões daquele assunto. Tem uma parte bem interessante na literatura sobre resistência estudantil que explica exatamente isso. Muitas vezes, quando bate aquele sentimento de nossa, essa didática não está funcionando, pode ser só a nossa resistência natural e super-humana em ter que assumir uma posição de maior responsabilidade. É aquela transição difícil, né? Deixar de ser só um consumidor de conteúdo para virar o construtor do próprio saber. Dói um pouquinho mesmo. E é aí que a gente chega na seção 4, o papel do aluno líder, de crítico a catalisador.
Agora é hora de transformar toda essa frustração em algo produtivo de verdade. Diante desse modelo todo, como é que a gente se posiciona? A pergunta-chave é: qual o papel de quem lidera dentro das metodologias ativas? Em vez de gastar energia criticando o ritmo da aula ou morrendo de tédio na carteira, existe uma janela de oportunidade fantástica aqui. O grande convite é pegar toda essa facilidade com a matéria e transformar num baita ativo colaborativo para a turma inteira. Olha só como isso ganha vida na prática com um conceito muito poderoso chamado instrução entre pares, ou peer instruction. A lógica é simples. Se a matéria está fácil e sobrou tempo, que tal assumir o papel de mediador? Explicar o conteúdo para aquele colega que está dando umas patinadas não só ajuda a acelerar o aprendizado dele, como cimenta de vez o assunto na sua própria cabeça. Sem contar que treina muito a habilidade de comunicação, que é essencial para qualquer líder. Essa colaboração muda o clima de qualquer ambiente. Afinal, o teste definitivo para saber se a gente realmente domina um assunto complexo é conseguir explicar ele de um jeito simples para outra pessoa. É exatamente nesse momento que a gente deixa de ser só quem tira nota boa e passa a ser um verdadeiro catalisador de conhecimento dentro da sala de aula. É uma virada de chave gigantesca. Chegando agora na nossa última parte, a seção 5, o canal correto para um diálogo institucional construtivo. Porque, vamos ser justos, mesmo ajudando a turma, é super natural que surjam ideias e sugestões muito válidas para melhorar o curso, certo? A grande questão é como a gente comunica isso. O passo a passo é bem direto. Depois de usar essa autonomia toda e de colocar a instrução entre pares para rodar, se ainda existirem pontos estruturais da disciplina que precisam de um ajuste fino, a dica de ouro é: evite aquele atrito direto ali no meio da aula. A abordagem mais inteligente é formular essas sugestões de um jeito claro, bem objetivo e construtivo e levar esse feedback direto para o setor pedagógico do campus. Eles são os profissionais preparados para analisar essas questões metodológicas junto com os professores, garantindo sempre o respeito absoluto à autoridade do professor, que é o que chamamos de respeito à cátedra docente. E para fechar essa nossa explicação de hoje, fica uma reflexão daquelas para a gente levar no bolso. A verdadeira genialidade dentro das metodologias ativas não é sobre quem cruza a linha de chegada primeiro. É, na verdade, sobre como usar essa autonomia e esse brilhantismo todo para elevar o nível do ecossistema inteiro ao redor. Então, fica a provocação. Como a liderança estudantil pode transformar de verdade a próxima aula? Pensem nisso. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui e até a próxima!